Olá, alunos, trazendo aí conteúdo de aspas, beleza? Então, gente, as aspas, né, são um sinal de pontuação utilizado na produção textual para dar destaque a uma palavra, expressões e, além disso, indicar que uma parte do texto ou do discurso é uma citação. Elas podem ser duplas ou simples. Nesse aqui, né, esse caso aqui, ó, nós temos as aspas duplas, né, são duas de cada lado. Essas aqui elas abrem o discurso e essas aqui fecham, tá? Então aqui são as aspas duplas. Vou dar um exemplo aqui quando podemos usar a aspa dupla. Por exemplo, Pedro viu na TV a seguinte frase, dois pontos, abre aspas, ficar em casa é a melhor opção, fecha aspas. Tá? Então, nós podemos observar que, no caso aqui das aspas, nessas aspas duplas, elas estão dando um destaque a uma frase, né? Ou a essa expressão que o Pedro viu. Ele quer destacar. O foco maior aí é do fica em casa é a melhor opção, né? Ficar em casa é a melhor opção. Beleza? No caso, as aspas simples, que são essas aqui, ó, abre aspa e fecha aspa, ela já é usada dentro da palavra que está dentro das aspas. Por exemplo, eu citei aquela lá do Pedro. Se eu quisesse destacar uma palavra dentro da do Pedro, eu colocaria as aspas simples. Tá? Vou dar aqui um exemplo. Eu tenho aqui, ó. A aluna estava muito feliz na escola em ter tirado uma ótima nota na prova. Você vê que a frase a aluna estava muito feliz na escola em ter tirado uma ótima nota na prova, ela está entre aspas. Aspas duplas, né? Que ela abre e aqui ela fecha. Então, toda a palavra, toda a frase, ela está destacada. Só que dentro da frase ainda quis dar um destaque a uma palavra em especial, que foi a palavra ótima. E no caso, eu não posso usar aqui aspa dupla, porque a ótima está na frase que já está entre aspas. Por isso que ela foi usada com aspas simples, tá bom? Então, quando é que usa aspas simples? Quando a palavra está em uma frase que já foi utilizada aspas duplas, ok? Também devemos usar aspas quando vamos usar palavras no estrangeirismo, né? Palavras de origem estrangeira que usamos no nosso dia a dia. Por exemplo, show, chat, web, feedback, são palavras bastante usadas, tá? E aí quando você for usar alguma palavra dessa, é interessante destacá-la, né? Se vai digitar no computador, a gente usa ela em itálico. Se escrever, a gente coloca as aspas duplas para dar um destaque. Por exemplo, o show da Turma da Mônica foi cancelado. Esse show está se referindo ao evento, né, da Turma da Mônica, a apresentação, né, espetáculo. Então esse show se refere a isso. E aí foi o que? Usado entre aspas para poder destacar que essa palavra é de origem estrangeira, estrangeirismo. Né? Aqui abre aspas, fecha aspas. Então, o show da Turma da Mônica foi cancelado. Show é uma palavra de origem estrangeira. Beleza? Também vamos usar as aspas em neologismo. Tá? O que seria esse neologismo? Já falei até com vocês em sala de aula. Que é quando criamos uma palavra que não existe até então na língua portuguesa. Podemos criar para aquela ocasião ou podemos criar para identificar algo de forma específica em um determinado grupo. Por exemplo, falamos da Mônica, né? Aí vamos ao seguinte, ó. Como vocês não vão pro show da Mônica porque foi cancelado, então vocês vão ouvir as músicas da Turma da Mônica em casa. Então vocês podem dizer o seguinte: essa noite vamos monicar em casa com as músicas da Turma da Mônica. Monicar. Se você pegar um dicionário ou procurar no Google, você não vai encontrar o significado dessa palavra, porque ela não existe na língua portuguesa. Acabamos de criá-la aqui. Vamos monicar em casa com as músicas da Turma da Mônica. O que seria então esse monicar? Ou seja, vamos curtir em casa as músicas da Mônica. Nós criamos aqui para essa ocasião. Tá? Então aqui é um exemplo de neologismo, que no caso
O neologismo é quando você cria uma palavra que não existe. Não é redundante, né? Você está criando uma coisa que não existe. Então, por isso é importante, quando você usar o neologismo, você colocar as aspas, né? Para quem for ler aquele texto, saber que você colocou aquilo ali de propósito, é proposital, né? Para você brincar com a palavra ou para dar destaque que teve uma intenção, não foi erro não, foi intencional mesmo. Também usamos as aspas em gírias, né? Em gírias são aquelas palavras que usamos nos textos, que se pregam nos textos de forma bastante informal, de cunho bem popular, usada por grupos e por jovens e grupos de jovens. Geralmente essas gírias elas não são escritas no papel, né? Melhor, assim, esclarecendo melhor para você. A gente usa na linguagem informal, a conversa, né, no meio popular. Mas há casos, né, que, dependendo da licença poética, alguns autores usam essas gírias para destacar a fidelidade de alguma palavra de algum jovem, ou de algum grupo de jovens, ou de outras pessoas, né? E aí ele vai usar o que? As aspas na gíria para dar destaque, que ali foi proposital. Porque a língua que a gente fala, que nós falamos é a língua portuguesa, de forma informal, é uma coisa. E quando escrevemos, é outra. Não é a mesma língua. Você tem que escrever a língua culta, seguindo as ordens, as regras da gramática, né, da linguística. A linguística ela é aplicada no sentido de fala. Você falar, você respeita a variação linguística. Agora, quando você escreve, não, você tem que escrever conforme a norma culta. Mas aí, se você quer dar destaque, né, você quer colocar aquela gíria de cunho informal dentro de um texto culto, é possível desde que você destaque. No caso aqui com aspas. Maria disse que não rolou a aplicação da prova para os alunos faltosos. Não rolou. Ah, isso aqui é uma gíria, isso aqui não poderia estar aqui. Mas só que, ó, o autor, ele coloca aspas, né, abre aspas e fecha aspas, destacando a palavra, que dá a entender que foi proposital, tá? Então ele quis fidelizar a fala da aluna, né, e os jovens falam muito isso de não rolou, e mostrando que foi proposital. Também as aspas servem para citar obras. Por exemplo, a Gioconda é a obra mais famosa de Leonardo da Vinci. Quem é Gioconda? Então, Gioconda é uma obra de arte. Leonardo da Vinci é um dos maiores pintores do mundo, né? Já faleceu, é um grande artista. E Gioconda está destacando a obra. Quem é Gioconda? Essa daqui, ó. A famosa Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Então é isso, gente. A aula de hoje sobre aspas. Estudem e até o próximo vídeo.